Ai, Jesus, a irmã Simone me assustou ali agora, porque... Brincadeira, viu, irmãos? Ele está com a fé no Senhor, né? Mas hoje mesmo, e é sempre assim, hoje mesmo eu estava ali, tem 3 bancos para acessar, cuidar de 3 contas, com tanta senha, com letra, com não sei o quê, e estava conversando com os meninos, vou acessar o banco para fazer uma transferência, que tinha que fazer uma transferência aqui para a igreja. Aí estou lá, aí um conversa uma coisa, o outro conversa outra e tudo, e vai, e quando eu o telefone na mão, aí, e agora, o que eu vou fazer, né? Não lembro mais o que eu vou fazer, eu estou desse jeito, irmã. Mas também não tomei nenhuma vacina, peguei Covid mais ou menos 3 vezes, né, que eu lembro. Deu uns brancos também na mente, né, de vez em quando eu tenho que parar um pouco. Agora, tem situações que eu preciso sair em casa para resolver o negócio, aí esqueço, aí eu volto no ponto que eu... Isso é coisa de 50 anos para frente, né, pastor? Deve ser, eu, estou falando eu, o senhor está novinho, o senhor não é da minha época, né? E uma vez a gente estava lá no reverendo Wildo, né? Lá num congresso, né? Lá na fazenda lá, e quem pregou foi um amigo meu que há muitos anos eu não via. E eu com esses sintomas, né? Está dentro do assunto, viu, irmãos? Antes de eu começar aqui, com esses sintomas, eu estou vendo ele pregar. Ele é um dos melhores pregadores hoje na presbiteriana, né? E eu estou lá com a pastora Valéria, pastor Erma, que convidou, aí eu virei, quando falou Alcides, eu falei assim, ué, aí me veio na mente, veio aquela lembrança na mente, eu falei assim, mas gente, será que é o Alcides que eu conheço? Porque quando eu conheci, ele ainda foi fazer, no início, né, casou com a Ana e foi fazer seminário, né? E eu falei assim, eu não acredito num negócio desse. Aí ele pregando lá, né? Aí ele vai e fala justamente dessa idade, a partir dos 50 anos, que você já começa a repetir as coisas. E eu pensei assim, meu Deus do céu, então é a idade. Graças a Deus, né? Porque eu já estava preocupado com outra coisa, né? E depois eu fui lá conversar com ele, né? Ele falou assim, rapaz, mas esse mundo é pequeno. Eu falei, é mesmo, né? Mas aí eu falei com ele com relação a isso. Ele falou, rapaz, mas que coisa interessante. Mas é isso mesmo. Aí eu fico às vezes com a pessoa, eu já te contei isso? Eu já te falei? Que a gente fica preocupado, né? Mas eu acho que muitas coisas, irmã, é da idade. E vou dizer mais, né? A gente que lê a palavra, que busca a palavra de Deus, está sempre estudando. A irmã fez teologia, né, a irmã Simone? Ela fez teologia e tudo. Pessoa muito sincera, né? É o que vocês estão vendo aqui mesmo, né? Pessoa muito sincera, né? A gente está sempre ali juntos, ali estudando, né? Todo o grupo, que é nas quintas-feiras, né? E ela, assim, né, tem essa lucidez toda, essa sabedoria aí que Deus tem dado. Então, não acredito que isso aí seja algum problema não, irmã, em nome de Jesus. Eu penso assim, a fé, ela está acima de todas as coisas, amém? Mas eu ainda pediria ao Senhor para curar, sim. Senhor, me cura, apesar de que o Senhor já fez essa obra na cruz do Calvário, né? Então, eu só tenho que viver isso. Então, é o que eu digo para a irmã, viva a fé, irmão. O Senhor já levou na cruz do Calvário. Tem coisa que o Senhor vai permitir doenças para nos levar. Nós não somos ignorantes, né? E nem somos extremistas, né? Mas eu creio nisso. E se tem dentro da gente um desejo de fazer a obra, de pregar o Evangelho e de viver o que a palavra ensina, irmã, então você pode ficar tranquila, porque são esses mesmos que o Senhor tem compromisso. Então eu creio que Deus tem essa obra grande aí na sua vida, em nome de Jesus, e não baixa não. Continua olhando para frente, crendo no Senhor, e eu tenho certeza que você ainda vai pregar muito o Evangelho, porque ela faz a obra, irmão. Ela tem um comércio, mas o comércio dela, não é nem, segundo ela, não é nem comércio, sim, porque lá ela faz mais a obra do que cuida do comércio. Então, isso não vem de Deus? Eu creio que vem sim, e Deus tem um plano muito grande. Amém? Bom, já estou quase que entrando aqui na mensagem. Louvado seja Deus, né, amados? O tema que veio no meu coração, queridos, né, quando fui convidado, né, para pregar, aquele que deseja e almeja ser alguém na obra de Deus, precisa envolver-se com ela. Isso aqui, irmãos, é coisa natural. Por quê? Quando a gente entra na igreja, ainda não conhece nada, e é um processo, você vai naquele processo, e eu acredito muito em processo e gosto muito de processo, porque senão a gente
A minha mãe sempre dizia que o apressado come cru, né? Então, é bom sempre o processo para que você, quando você chegar lá na frente, você está de acordo, maduro, conforme, né, o processo que você passou. Por isso que eu gosto de processo. Eu não gosto de ficar pulando processo, né? E muitas vezes na vida acontece isso. E por que eu estou falando isso? É porque você seguindo os processos direitinho, que tem tudo a ver aqui com a mensagem, você vai estar preparado e não vai ter muita surpresa lá na frente. Se você faz um curso, você está fazendo etapa por etapa até chegar no fim. Quando você chega no fim, você está apto para poder exercer aquela profissão, aquele curso que você fez. Então, você fez no tempo certo, você fez todos os deveres direitinho, né? Aprendeu, isso é muito importante, lá na frente, com certeza, você vai ter menos problemas, menos trabalho, né? É assim para mim, é na obra de Deus, é um processo. E depois, Deus vai trabalhando na sua vida, né, aos pouquinhos e tudo mais, porque cada um tem a sua dificuldade de aceitar a obra de Deus e o reino, né? Porque nós estávamos no mundo, isso é compreensível, vivíamos no mundo, nossos pensamentos eram mundanos, né? A gente já tinha formado uma ideia do que era o mundo, o que você quer, o que você vai fazer, claro, os seus objetivos e tudo mais, mas tudo aplicando no mundo. Quando você vem para o reino de Deus, é uma guinada, é 360 mesmo, você volta. Você vai ter que, muda tudo, Deus ele transforma tudo, pelo menos foi assim que aconteceu na minha vida, né? Então está dentro disso, não é? Mas depois você vai almejando as coisas de Deus, isso é devagar. Deus vai trabalhando contigo, é um processo interno, e você vai sendo curado, porque nós estamos num culto de libertação. E libertação não é só de pessoas possessas, não, irmãos. De várias coisas. É muito importante a gente entender isso. Ou seja, a palavra, ela diz ali, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. São libertações que a gente tem. Apesar de que eu entendo que essa libertação, a verdade te libertará, isso aí é muito profundo. Conhecer, esse verbo conhecer, irmãos, né, é muito profundo. Se a gente for estudar a palavra no pé da letra, a palavra de Deus diz assim, olha, que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Olha como é que é profundo. É algo mais íntimo. Conhecer não é só, é de vista. É por acaso que eu vi a pessoa, né? Não tem gente que fala assim, fulano, você conhece? Conhece de quê? De ver na televisão, né? De ser uma pessoa pública importante, né? Então, eu conheço, mas esse conhecer é diferente. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, porque tem gente que conhece a verdade, mas não são libertos. Até que ponto ela conhece de fato? Até que ponto ela tem intimidade? Amém? Vocês estão entendendo, amados? Está de acordo com o tema aqui. Eu quero pegar bem nesse ponto, por quê? Porque nós temos que prestar atenção nisso, né? E isso é muito importante. E o texto base está lá em Êxodo 33:11, quem quiser acompanhar. Amém? Que diz assim, amados, eu vou lendo. E falava o Senhor, porque nós precisamos de exemplos, né? E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois voltava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, não se apartava do meio da tenda. Isso aqui era a intimidade que Deus tinha que Moisés tinha com Deus, irmãos. E Josué, ele já tinha essa qualidade nele, já tinha esse desejo no coração dele, porque ele ficava na tenda, né? Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Olha que coisa interessante, né? Ele está num processo, e interessante aqui que ele era servidor de Moisés. Mas será que ele imaginava o que Deus tinha reservado para ele? Será que você imagina o que Deus tem reservado para ti?
Mas uma coisa é certa, irmãos, como diz aqui, ó, compromisso com a obra, né? Preste atenção, a gente almeja, né, estar realmente de acordo com a vontade de Deus, mas nós temos que nos envolver. Por exemplo, você não vai casar com uma pessoa e ela vai ficar na casa da mãe dela e você na sua casa. Não tem jeito. Tem que ter intimidade. Tem que viver junto. E, na verdade, a palavra nos ensina isso. E com Deus não é diferente, irmãos. Você tem um chamado, Deus te despertou para a obra de Deus, é porque Ele tem algo grande na sua vida. Entende isso? Antigamente eu estava sentado aí, ouvindo as pessoas pregarem aqui, e eu pensava assim, isso é para ele que está pregando. Isso não tem nada a ver comigo. Será que você não está sentado aí pensando assim? E será que verdadeiramente é isso na sua vida? Não é? Mas nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque pode ser que o inimigo ele esteja agindo na sua vida, você pensando que isso é natural. E a obra que Deus tem contigo? E aquilo que Deus quer que você desenvolva? Irmão, se não tiver, se não se envolver, é difícil, não é fácil. E mesmo se envolvendo, ainda é difícil, porque estamos num processo. Os irmãos entenderam, né? Então, muitos desejam ser usados por Deus, sonham com ministérios frutíferos, querem ser conhecidos e relevantes, querem ser conhecidos e relevantes no reino. Quase que não sai aqui, né? Então vou ler de novo. Querem ser conhecidos e relevantes no reino. Mas uma coisa é certa, poucos querem pagar o preço de se envolver de verdade na obra. Irmãos, aí vem muitas coisas, sabe? Eu não gosto de multidão, eu não sei o quê, eu tenho dificuldade, eu não sei o que lá, Irmãos, se for para viver desse jeito aí, o inimigo já conseguiu te paralisar. Eu quero abrir os olhos dos irmãos para esse fim, né? Agora, aquelas pessoas que falam assim, não, eu tenho um ministério, Deus me levantou para isso, e eu não vou abrir mão. Aí você sente a necessidade de estar mais perto, de buscar mais o Senhor, né? Hilton falou aqui no princípio da dificuldade de ler. Então, quando você é novo convertido, vem um desejo de ler a Bíblia, vem um desejo de esmiuçar a Bíblia, esse é o momento que você tem que bater em cima da Bíblia e ler o máximo que você pode, porque pode chegar um tempo que você vai estar impedido disso. A Bíblia diz que há tempo para tudo, não é? E graças a Deus que nós estamos no ofício, eu falo nós, pastores, líderes, e temos que estar buscando a palavra de Deus, independente do ânimo, independente da luta que você passa, nós temos que buscar, graças a Deus. E nisso nós vamos nos alimentando, realimentando, né, todos os dias, como foi dito aqui. Porque a palavra é a seiva, irmãos. A palavra alimenta o espírito. Se o espírito está fraco, a sua alma vai dominar. E quando a gente entra na alma, a gente começa a fazer besteira. Tomar decisões que não devem ser tomadas. E assim por diante. Então Josué é um exemplo claro de alguém que não apenas desejou, né, mas se preparou e se envolveu antes de ser levantado. Que ele nem sabia disso. Né? Eu também não sabia o que me esperava. Eu falo sempre isso para a igreja. Eu não sabia que eu estaria aqui um dia. E eu que tremia com multidão, que não conseguia nem falar direito, o coração disparava igual eu pensava que eu ia morrer, não podia falar nada assim em público, sabe? E no fundo isso me revoltava, sabe por quê? Porque eu queria expressar, né, a sinceridade do meu coração e quem eu era. Para as pessoas, né, tentar, e tinha situações que a pessoa falava muito de mim ali, falava muita coisa e tudo mais, e eu ia embora chateado, sabe por quê? Porque eu não conseguia me defender, eu não conseguia nem, sabe, estava lá dentro, mas eu não sabia expressar isso, o medo era tão grande, sei lá, são barreiras, mas amados, Deus também tira isso, e é preciso ser tirado, porque a obra é dele. E nós precisamos confiar no Senhor, mais e mais, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te preparar para o seu chamado. Pode ter certeza disso, não tenha medo, né? Nem do inimigo, porque ele já está vencido. A gente fala muitas vezes por quê? Olha que luta.
O Senhor já consumou tudo na cruz do Calvário, irmãos, preste atenção. E o que é que nós estamos fazendo nos dias de hoje se não vivermos pela fé? Só que a fé, ela está sempre o inimigo está sempre tentando minar a sua fé para que você não chegue onde você queira. Pode ter certeza disso. Passa luta todos os dias. A depressão para mim é uma situação dessa, né? Então, eu não vou dar importância a isso. Também a sugestão, viu, irmã? Não dê importância a isso. Olha para a palavra, olha para o Senhor, se preocupe com as coisas de Deus, você vai ver. Por quê? Porque nós deixamos o inimigo minar a mente da gente todos os momentos. Eu não quero, eu chego e falei, eu não quero pensar nisso, eu não aceito isso. E nós temos a liberdade de não aceitar certas coisas nos nossos corações, irmãos. Eu aceito a palavra, eu aceito Deus falando comigo, não quero saber de outras coisas, o contrário para mim já não é verdadeiro mais, não quero. Eu quero a palavra, eu quero as coisas de Deus e eu fico lutando para isso. Embora tem momentos que a gente está mais fragilizado, tudo bem, mas não é motivo para a gente estar sempre nisso, amém, amados? Então, o primeiro ponto aqui, Josué começou como servo, isso é muito importante, porque aqui é envolvimento humilde, ele teve um envolvimento humilde, começou como servo. Eu, por exemplo, comecei na minha vida como office boy, e dou graças a Deus por isso. Tem tudo a ver com o que eu estou vivendo hoje, porque eu precisava de ser tratado, como eu já falei para a igreja, no orgulho, e estou sendo ainda tratado nisso. E o bom de tudo, sabe, irmãos, que na obra de Deus a gente não precisa colocar capa, a gente não precisa parecer o que a gente não é, nós somos o que somos. Temos que ser verdadeiros nisso, somos o que somos. As capas Deus tirou quando nós aceitamos Jesus, porque eu me vestia de quem não tivesse nenhum problema. As pessoas me falavam, não, aquele ali não tem problema, e eu era problemático. Os irmãos estão entendendo o que é uma capa? Eu parecia aquilo que eu não sou? Hoje não, hoje eu sou o que sou. E sou feliz com isso, eu sou feliz pelo que eu sou, com as minhas fraquezas, né? Também com as minhas qualidades, né? Eu antes não me perdoava, perfeccionista demais, hoje eu erro, irmão, e graças a Deus, porque eu sou ser humano, eu erro, eu estou nesse mundo, né? Mas eu procuro fazer aquilo que a palavra me instrui. E é isso que a gente está vendo aqui com relação a Josué. A palavra é que traz isso. Irmãos, eu tinha um certo receio de fazer um curso superior, já falei isso também. Por quê? Por causa dessas dificuldades que eu passava. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, irmãos, eu fiz o curso superior. Era para aquele tempo, para esse tempo, né? Não era para o tempo que eu estava buscando naquela época, porque talvez se eu me engrandecesse demais por isso, hoje talvez eu não estaria aqui. Ou se o mundo me proporcionasse um bom salário, igual eu tive ali, né, já ia ter na defensoria, eu ia meter as caras no mundo e deixar as coisas de Deus para lá. Então eu glorifico a Deus. Entende isso, irmãos? Eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Mas eu comecei como office boy. E eu vejo hoje que muitos jovens começam por cima porque os pais têm condições, pagam um colégio bom, não quer que ele sofra, não quer que ele passe pelo que ele passou, etc. e tal. Sabe o que acontece? Aí ele pega um cargo importante em algum lugar, acabou. Aí ele subiu no tamanco lá, irmãos, e passa um monte de vergonha. Por quê? Porque ele não tem a experiência que deveria ter de ser humilde e de agir com humildade. E a gente sabe, irmãos, que a palavra diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu sempre falo isso, se Deus resiste, as pessoas não vão nos resistir? Talvez, né? Ele não vai galgar talvez outras coisas, as portas estão fechadas, por quê? Porque as pessoas não aceitam muito esse tipo de coisa. Esse cara é orgulhoso, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Não vamos abrir a porta para ele não, deixa ele lá. Ele tem que aprender a viver, não sei se já viram isso. Então, tem que começar, muitas vezes, de baixo, irmãos. Por exemplo, a pessoa no reino de Deus, ela é consagrada já um bispo. Estou dando um exemplo, né? Mas ela ainda não tem experiência de bispo, ela vai tomar conta de várias congregações. Como é que ela vai cuidar? Se não tiver sabedoria de Deus,
para isso. Como é que vai ser? Então, irmãos, a unção vem com aprendizado, né? E Deus, ele vai trabalhando isso na vida da gente. Por isso que sempre é bom a gente começar de pouco, do início mesmo, pequeno, servindo, sendo servo, para depois você chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu vejo talvez muitas pessoas passando vergonha, pessoas sendo expostas por causa desse tipo de coisa. Não é só na igreja, mas em vários lugares. Os irmãos estão entendendo, né? Estou sendo claro aí? Então tá, Josué começou como servo. Êxodo 24:3 diz: então se levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Josué era servo de Moisés, para confirmar, servo. Ele não começou liderando, mas servindo com fidelidade, irmãos. Esse é o momento onde a gente tem que pegar aqueles que já estão mais em cima como exemplo e aprender com eles. É por isso que eu falo, começar por baixo é bom por isso, porque você vai aprendendo com aqueles que têm mais experiência. Não é assim? Por exemplo, eu quando jovem eu gostava muito de conversar com pessoas que tinham mais idade, que tinham mais experiência, porque confirmava algumas coisas, falei assim, opa, é assim que eu vejo também. E aí a gente deixa de passar por muitas dificuldades por conta disso. Ele carregava a responsabilidade de estar junto, de ajudar e de aprender, principalmente, de aprender. Eu vou falar, eu trabalhei ali na Embrapa, irmãos, e tinha não só coisas ruins que aconteciam, né, mas coisas boas também. Mas aprendi muito com o chefe que eu tive lá. Cara inteligentíssimo. Glória a Deus por isso. Sábio em muitas coisas, irmãos, né? Não era convertido, mas me ensinou muitas coisas. Quando eu fui para a defensoria ali, eu tirei de letra, porque eu já tinha esse ensino. Por isso que é bom, irmãos, a gente aceitar processo na vida da gente. Pode ter certeza disso. Quem tem o coração ensinável, irmãos, aprende mais, né? Aprende muito mais. Porque quando eu endureço o coração ali, nem Deus pode estar me ajudando, porque eu estou com meu coração endurecido, não porque ele não seja, ele é soberano, não estou falando disso. Eu estou falando que Deus permite, então você vai passar pela dificuldade até você aprender. Assim que funciona, irmãos, não tem para onde correr. Mas aprendi muito com ele, eu louvo a Deus por isso. Como é que a gente pode aplicar isso, irmãos? Se quisermos, então, ser alguém na obra, fortalecendo o título aqui, precisamos estar dispostos a servir aos outros primeiro. Eu estou dando um exemplo aqui, mas eu talvez não posso, porque tem que estar aqui na frente, tem que estar sempre na frente. Mas os irmãos que olhavam carro ali, dá vontade de ir lá e estar junto com eles olhando carro. Não é para me aparecer não, irmãos. É porque servir a Deus de coração, irmão, não importa onde eu estou. Se eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus. É coração, eu não estou ali esperando nada em troca, né? Não estou em nenhuma condição, não é condicional. Eu sirvo a Deus porque eu amo o Senhor. Porque eu reconheço o que Ele fez por mim e continua fazendo. Isso é muito importante, irmãos. Não por interesse, porque se nós formos fazer as coisas por interesse, irmãos, eu já descrenço logo, porque eu não dou conta, não é? Então nós estamos firmes na obra, a luta vem, a dificuldade vem, os desafios acontecem, mas eu estou firme ali, sabe por quê? Porque eu não estou vivendo por essas condições aí. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou buscando em Deus, e eu tenho que fazer isso, irmãos. Eu tenho que condicionar minha mente a crer no Senhor, a buscar o Senhor e estar ligado nele, porque jamais eu vou ser decepcionado. Entende isso? Em nome de Jesus. Então o caminho para sermos aceitos e até para liderarmos, né, no reino é o caminho do serviço humilde. Ponto. Tem um texto paralelo, né, lá em Marcos 10, 43, 44 diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva.
talvez, são valores que nós aprendemos lá fora, totalmente diferente do que a Bíblia está ensinando aqui, não é verdade? Totalmente diferente. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Não para ser grande, mas para ser aceito pelo Senhor. Não é verdade? É para ser aceito por Deus. Porque nós temos um propósito de obedecer ao Senhor, é para ser aceito por Ele, não pelo... Porque se eu for aceito por Deus também, eu sou aceito pelos homens, né? Segundo ponto, Josué não se afastava da presença de Deus. Envolvimento espiritual. Ah, mas eu posso buscar Deus em casa, eu posso buscar Deus na rua, eu posso buscar Deus onde quiser. Amém, irmão. Então não precisa congregar. Para que está congregando? Tem sentido. Posso buscar Deus em qualquer lugar. Mas a comunhão está aqui. É bíblico, irmãos. Ah, mas a igreja inventa uma coisa, a igreja inventa outra, a igreja tem que fazer não sei o quê, é isso. Eu não sei onde é que está seu coração, o meu é diferente. Mas se está assim, irmãos, reveja. Porque o Senhor quer abençoar. O Senhor quer escancarar as portas, quer abrir as portas, não é? Mas se eu ajo assim, então não entendo. Por exemplo, libertação, nós estamos falando de libertação. Deus precisou me libertar. Eu não estou aqui brincando, não, estou falando sério. Eu era um flamenguista xiita, irmão. Sabe o que é isso? Ninguém tinha sossego no ônibus quando eu entrava, não. O Flamengo só ganhava. É sério. Foi naquele tempo que era uma seleção. Os homens sabem o que eu estou falando aqui. Eu entrava dentro do ônibus de manhã, todo mundo ali, eles já sabiam, e eu já entrava lá, e não precisava falar nada, não. Só a minha presença já fazia mal. Porque, irmãos, com toda sinceridade, esse extremo, ele é maligno. É maligno. E Deus precisou tirar isso de mim. Graças a Deus. Deus me libertou. Porque senão, como o pastor Marcelo falou ontem, né? A pessoa deixa de vir para a igreja para assistir jogo. Tudo bem, faça o que está no coração. Cada um colhe o que planta. Eu estou só colocando uma situação aqui de libertação e que foi na minha vida, irmãos. E tem outras coisas que eu era extremo aí, que eu não vou falar, porque eu não quero entrar no mundo da política. Mas a verdade é essa. Então Deus, ele abre a visão da gente, né? Tem coisas que Deus vai tirar, porque me atrapalha. Atrapalha a gente na obra. Tem que tirar. Pode ter certeza disso. Então, Josué não se afastava da presença de Deus e era um envolvimento espiritual, e nós precisamos disso. Precisamos nos envolver. Ele vai trabalhar, ele vai nos levantar, ele vai nos dar graça. Amém, amados? Enquanto Moisés saía, Josué ficava na tenda. O que é isso, irmãos? Se eu estou na igreja, estou sentindo a presença de Deus, não tem lugar melhor para eu estar. Se dentro da minha casa eu estou lá e estou orando, e estou sentindo a presença de Deus, naquele momento não tem lugar melhor para eu estar. O que importa é aonde está a unção, é aonde Deus está operando. E eu creio que, pela dificuldade que nós estamos passando, muitos estão passando por luta, irmãos. Já não sente mais aquela presença do Espírito como sentia antes. Por quê? As coisas vão mudando e a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que continuar buscando, insistindo. Porque isso vai mudar, esse quadro vai mudar. E eu vejo essa qualidade nele, né? Está aqui. Isso mostra, né, um homem com fome de Deus, que buscava, né, intimidade e não apenas posição. Estou falando aqui de que Deus nos coloca em situações, mas não porque nós estamos buscando isso, porque eu tenho certeza que ele não sabia até onde Deus, né, iria levá-lo. E nem eu sabia até onde Deus iria me colocar. E assim por diante. Deus é quem sabe das coisas, mas o propósito é intimidade. O propósito é buscar o Senhor. O que vai acontecer daqui para frente é Deus que sabe, né? Mas Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E é por isso que Ele
nos ajuda a trilhar o caminho aí. Mesmo sem sabermos de nada, Ele está nos forjando, está trabalhando, está nos ensinando, e a gente está aprendendo. Porque buscamos, porque aceitamos os desafios que Deus coloca. Eu tenho visto pessoas que, quem vai trazer o estudo lá amanhã é você. A pessoa, eu? A gente sente que a pessoa sente um baque, né? Um baque. Mas ela está lá. Mas eu vou. Aí passa a luta, depois ele fala assim, gente, eu queria agradecer. Né? Por quê? Porque foi um desafio para mim. Eu aprendi muito mais do que sentado ouvindo. É assim que funciona, irmãos. Na prática e na responsabilidade a gente aprende. Pode ter certeza. E aprende muito mais que aqueles que estão praticamente sentados ouvindo. Por quê? Porque você foi se preparar, você foi buscar. E eu vejo que tem uma recompensa disso também. No momento que você está buscando a Deus, o Espírito Santo, te enche do Espírito, para que você possa, né? Aquilo ali é uma gratidão, uma coisa maravilhosa. E a aplicação, né? Muitos querem palco, mas não querem tenda. Tem que ser o inverso, irmãos. Nós precisamos buscar tenda, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque de nada vale, nada disso vale se nós não tivermos a presença do Senhor. Pode ter certeza disso, porque é o Espírito Santo que faz a obra, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, já falei isso uma vez, né? Eu ganhei 1000 almas para Deus, 2000 almas para Deus. Não foi o Espírito Santo, não? Você foi servo, né? Nós fomos servos, o Espírito Santo faz a obra. Lá em Mateus 6,6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, busca um tempo com Deus, dedica um tempo com Deus. Irmãos, eu sei que é corrido, sei que a vida da gente é trabalho, né? E tudo é corrido, mas busca esse tempo. Vai chegar na presença de Deus, não tenho nada para falar. Fala para Deus, Senhor, não tenho nada para falar. Eu sei que eu estou ajoelhado aqui e eu não tenho nada para falar. E daquele momento ali em diante, meu irmão, você já vai sendo quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai te renovar. Deus vai transformar, né, aquela frieza em chama de fogo mesmo dentro do seu coração. Pode ter certeza disso. Terceiro ponto, amados. Josué teve coragem quando muitos desanimaram. Perdão. Envolvimento com fé. Ele teve coragem. Vai ter momento que você precisa ter coragem. Deus não chamou covardes, irmão. Ele chamou pessoas corajosas. Corajosas por quê? Porque nós andamos pela fé. Não porque somos fortes. Porque sabemos quem está na nossa frente, que é o Senhor. Ele que nos dá graça. É Ele que movimenta todas as coisas. Então eu tenho que descansar em Deus. E outra coisa, eu não posso ficar olhando para mim, não, irmão. Se eu ficar olhando para mim, em mim eu não vou encontrar nada que me dê apoio para que eu esteja fazendo a obra de Deus da forma que Ele quer. O segredo é obedecer. É só isso. Amém? Por desobediência o pecado entrou no mundo, amados. E por obediência nós estamos aqui, buscando esse entendimento para obedecermos a Deus. Lá em Números 14, de 6 a 9, diz assim, Josué e Calebe rasgaram suas vestes e exortaram o povo a confiar em Deus. Mesmo quando os outros espias desanimaram a congregação. Você vai andar com pessoas que vão estar desanimadas. Mas a gente não pode olhar para essas pessoas. Nós temos que olhar para o objetivo, que é Deus, aquilo que Ele colocou no seu coração e aquilo que Ele disse que era para ser. Vai ser assim. Era para eles voltarem, todos eles, né, que eram 12 espias, uma de cada tribo, que Deus mandou olhar a terra, espiar a terra. Né? Mas Deus está sempre nos ensinando, né? Então só 2, Josué e Calebe, de 10, só 2 creram. E mesmo assim, Josué ainda se destacou mais do que Calebe, que a gente vê Calebe lá no final, né? Quando ele vai receber as terras dele, com 80 anos, se eu não me engano, 80 anos, né? Lá no fim. Mas ele recebeu a promessa que Deus deu para ele. Então, independente de tudo, Deus fez uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Então receba a promessa do Senhor aí. Em nome de Jesus, ela vai se cumprir, porque foi Deus que falou.
Mas Josué ainda se destaca aqui, irmãos. Para mim, o papel de Josué foi um papel importantíssimo, porque ele foi além, na minha visão. Josué foi além. Então, Josué se posicionou mesmo quando isso era impopular. Eu não tenho que seguir multidões, eu não tenho que ir pela maioria. As pessoas mais inteligentes, elas vão ver a estatística. O reino de Deus não funciona assim. Ah, mas a religião do mundo que tem mais gente é a tal. Não estou preocupado com isso. Por quê? Porque nós servimos o Deus verdadeiro. Ninguém tira isso dos nossos corações, porque o Senhor já se revelou, irmãos, a nós. Quem é que tira isso dos nossos corações, igreja? Ninguém tira isso. Pode crescer as religiões do mundo aí à vontade, porque nós já temos a convicção de quem a gente serve. Porque nós não servimos um Deus longe, né? Nós servimos um Deus de perto, que se revela no seu interior. Quem vai tirar isso dos nossos corações? Ninguém. Deus já se revelou no seu coração. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Na palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, né? Por isso. Então ele acreditava na promessa e não se contaminou com o medo da maioria. Irmãos, quando Deus ele coloca algo dentro do seu coração, você tem uma convicção daquilo. Pode ter certeza, já teve bênção na minha vida que Deus, ele colocou, tudo parecia não dar certo, mas a convicção que estava no meu coração, ninguém me tirava. Eu vou fazer isso, eu vou lá, eu vou, independente de qualquer coisa, eu vou lá. Veio as barreiras, veio ficar, não, eu vou lá. Quando eu fui lá, eu recebi a bênção de Deus. É aquilo que ele coloca no coração da gente. Ouvir o Espírito Santo de Deus é convicção. Então, aplicando, né? Para ser alguém na obra, é preciso se envolver com fé, enfrentar a oposição, permanecer firme quando outros caem. É esse caminho. Nós temos que caminhar, crendo que a palavra diz. Ah, mas está tudo virado, mas o mundo não sei. Eu não quero nem saber. Nós temos um norte, é a palavra. E nós vamos seguir a palavra. Deixa o mundo. Nós vamos seguir a palavra. Então, Hebreus 10, 39, né? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Vou ficar firme. O diabo fala, mas você, não, você é isso, você é aquilo, e fica te diminuindo, Satanás. Eu tenho um caminho. O Senhor é comigo. Isso não vai me enfraquecer, porque o Senhor é quem está na frente. A palavra diz isso, você vai combater com a palavra de Deus. Tudo pode, mesmo que o sentido, tudo posso naquele que me fortalece. É Ele mesmo que fortalece a vida da gente. Não quero nem saber, Deus está na direção, eu vou nessa direção. Agora, Senhor, se não for, né, tira de mim isso, mas eu estou caminhando conforme o que Deus colocou. E vamos nessa direção. Quarto ponto, Josué foi escolhido por Deus depois de muito tempo de envolvimento. Intimidade, irmãos. Ele aprendeu com Moisés. No fundo, Deus começou a se revelar e aquilo, né? E tem uma coisa, irmãos. Quando falava assim, Josué, vai lá e faz isso, ele fazia. Não tinha papo. É assim que funciona. Josué, vai lá, ele tinha convicção. Era para a guerra, não, vamos guerrear. É para guerrear, não vamos guerrear. Ah, mas tem mais homens, não tem problema. Se Deus falou, está falado. Vai acontecer. Então Josué, ele é destemido, irmão. E o Senhor falou com ele no primeiro capítulo, né, do livro de Josué. E é por isso que eu gosto, não temas. Não temas. Você está temendo o quê, irmãos? Irmãos, né? Você está temendo o quê? Deus é contigo, Deus tem promessa, Deus vai cumprir, as coisas vão acontecer, porque o Senhor está na direção da sua vida. Não deixe os pensamentos te tirar do propósito, te enfraquecerem, porque nós conhecemos a voz de Deus, irmão, né? Então Deus fala conosco, é isso, é assim, e Deus vai fazer, pode ter certeza. Então o chamado de Josué foi reconhecido depois de anos de preparação. Ele ficou ali, ó. O tempo foi passando e ele ficou ali na presença do Senhor.
Ele estava pronto porque já estava envolvido na obra. Experiência é bênção, né? Junto com a palavra. Então não espere ser chamado para depois se envolver, irmãos. Se envolva primeiro. Você não sabe de nada, você não sabe, nós não sabemos, né? O que vai acontecer daqui 2 minutos, 1 minuto, milésimo de segundos, só Deus. Se envolva, né? Envolva-se antes, e Deus te levantará no tempo certo. E eu tenho certeza que se Deus mostrar o que Ele tem na sua vida, é capaz de você fugir. Não é? Graças a Deus, Deus não me mostrou o futuro. Porque senão eu já estava longe, igual Jonas. Jonas não é diferente, né? Nós não somos diferentes dele. É ser humano. E tem coisa que a gente não concorda. Não concordo. Jonas não foi assim? Não concordo. Mas ele não entende os planos de Deus. A salvação não era só para judeus, irmão. Era para a gente também, né? Era para se estender para os gentios, que somos nós. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Timóteo 3,10 diz: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Deus não prova? Então, fique nesse seu pensamento. Mas a prova vai vir. Porque eu preciso ser trabalhado. Eu preciso que Deus me coloque no meu lugar. Como a irmã falou ali, né? Nós somos o quê? O que nós somos, irmãos? Né? Amém? Então Deus, Ele sabe como trabalhar e como Ele vai fazer. E o oposto, né? Quem não se envolve, não desenvolve. É como um membro que não vai para frente. Se você não usar o braço aí, deixar o braço parado, daqui a pouco você não consegue nem mexer ele mais. Deus não chama capacitados, né? Ele capacita aqueles que Ele chama, irmãos. Eu estou falando de testemunho da minha vida. Deus tem me capacitado, tem me forjado na obra. É no dia a dia, na luta, na dificuldade, errando, levantando, né? Também acertando, graças a Deus, mas eu sei que tudo vem, né, da misericórdia do Senhor. Então nós veremos exemplos aqui de pessoas que não se envolveram de verdade e se perderam no processo. O primeiro deles é Geazi, servo de Eliseu, né? Quando Naamã foi lá procurá-lo, quase que não sai também. Quando ele foi procurá-lo, o que ele fez? Não quero nem olhar para a cara dele. Vai lá, manda ele lá no Jordão, dá 7 mergulhos lá e tal. Ele ficou com raiva ainda, porque ele era uma autoridade, né? Não é verdade? E aí, a obra foi feita de acordo com a vontade de Deus. Precisava trabalhar no orgulho dele. E você acha que Deus não vai trabalhar no nosso, irmão? 2 Reis 5, 20, 27, Geazi viu uma oportunidade para lucro, mas perdeu o ministério. Isso aqui foi coisa séria, irmãos. Ele estava perto da unção, mas não tinha caráter moldado. Está vendo aí a falta de visão? Se ele tivesse aprendido com o Senhor dele, irmão, ele não tinha feito, de fato, né, ele não teria feito esse tipo de coisa. Que não aprendeu a servir, quem não aprendeu a servir, não serve para viver. E é verdade, né? Então o que ele fez? Ele foi atrás de Naamã e passa o dinheiro aqui, né? O profeta, irmãos, na cabeça dele era a obra de Deus, é mais importante. E a obra não é vendida, não. Os milagres que Deus faz não é vendido, não são vendidos, não. Olha o que ele trouxe de exemplo, né? Para Israel, envergonhou, né, o povo ali. E aí o que aconteceu? E Eliseu ainda perguntou para ele o que ele estava fazendo. Eliseu já sabia, porque Deus deu a visão. Aí ele ainda mentiu, né? Não sei o que e tal. Então foi o seguinte: a lepra que estava nele vai passar para você e sua geração. E ele saiu da frente de Eliseu leproso. Demas também, né, irmão? Desviado pelo amor ao mundo. Isso aqui é forte também, irmãos. Né? 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou,
amando o presente século. E aí a gente já conhece a história, né? Demas estava com Paulo, mas se envolveu mais com o mundo do que com a missão. O quinto, né? Alguns percebem o chamado, mas querem fugir, né? Quando percebe, você já parece que vem uma coisa ali e já quer fugir, né? Envolvimento com luta interna, amados. E aí a gente vai olhar para nós mesmos. Jeremias 1,6 diz: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. E é por aí, irmãos. Jonas 1,3: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Nós já falamos sobre. Muitos, como Jeremias ou Jonas, né, sentiram o peso do chamado e desejaram fugir. Mas alguém foge do Senhor, né, irmãos? Não é comum que, quando percebemos que Deus nos quer envolvidos, né, o medo bata a porta. Não, eu não tenho capacidade. Não sei fazer. Não sei falar. Não, eu conheço pouco a palavra e tudo. Deus vai pôr palavra, irmãos. Amém? O temor de errar, de ser rejeitado, de não dar conta, tudo isso pode fazer a pessoa pensar em desistir. E muitos têm feito isso. Mas fugir, irmãos, não resolve. Pode ter certeza. Esse não é o caminho. Senhor, eu estou assim, sabe, com dificuldade, mas eu vou. E depois, quando você faz isso com coragem, irmãos, e passa pela prova, lá na frente você vai sorrir. Lá na frente você vai sentir um alívio. Eu fiz a vontade de Deus. Eu agradei o Senhor. Isso é que importa. Então, o chamado de Deus te encontra. Salmo 139:7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não tem, amados. Então você pode até tentar fugir, se esconder, né, atrás de desculpas, né, limitações ou ocupações, mas se Deus te chamou, é porque Ele já te capacitou e Ele tem algo reservado para a sua vida. Quando você menos esperar, você vai estar numa posição que você fala assim: agora não tem jeito de eu voltar para trás. Agora ou eu vou para frente, ou então a vergonha vai ser bem maior. É melhor caminhar. É melhor fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então o que falta é só o envolvimento, irmãos. O envolvimento. Eu vejo as crianças aqui orando, irmãos. Elas sempre estão repetindo, mas elas estão orando. Elas estão orando. Vocês acham que quando elas estiverem adolescentes aqui, ou jovens, elas vão ter dificuldade para orar? Ou para se colocar na posição? Nós estamos ensinando elas a ser corajosas e fazer aquilo que vem às mãos delas. Isso é muito importante. Toda vez eu falo, vem no meu coração, as crianças estão aprendendo aqui. Elas vão longe com isso. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Josué não fugiu, ele enfrentou, ele foi lá e fez aquilo que Deus mandou fazer. Ele obedecia no pé, na risca, né? Ele obedecia na risca, irmãos. Mesmo diante do medo de liderar, após Moisés, Josué não recuou. Deus o encorajou, né? A gente vê ali no livro dele. Então Josué 1:9, né? Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Por que quando vem uma luta a gente não tem ânimo, né? A gente deixa o desânimo falar e fala muita besteira. Não é assim? Somos todos iguais, né? Mas quando o Senhor está na frente, irmão, você pensa, você luta, você faz e acontece, mas vá. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Como falar com esses que querem fugir, né, amados? Fale com amor, né? Empatia e, ao mesmo tempo, com autoridade da palavra. O amor, irmãos, ele supera tudo. Eu não preciso ser grosso para ensinar uma pessoa a estar no lugar dela, né?
Apesar de que às vezes tem hora que o ser humano ele está no mau humor e tudo, aquela coisa toda acontece, né, amados? Mas isso são coisas da vida. Mas se a gente procurar pôr isso na mente, a gente vai exercitando. A gente pode não fazer da primeira vez, mas a gente está exercitando a palavra. Então talvez você que está me ouvindo hoje, né, perceba que Deus tem algo contigo. Eu acredito nisso, irmãos, que Deus está falando ao seu coração. E ao invés de correr para dentro da obra, né, está pensando talvez em correr para fora da obra. Mas Deus ele tem um plano contigo. Pode ter certeza disso. Não faça isso, não desanime, não deixe as coisas de Deus para lá. Priorize as coisas de Deus e você vai ver como as portas se abrem, irmãos. Como Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza disso. Pode colocar, porque a fé em Deus, irmãos, é que traz todos os benefícios que a palavra nos ensina. É fé. Porque a fé, ele te encoraja a agir. E agir conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. Porque você sabe o que fazer. Deus não nos deixa, né, sem entendimento. Então deixa eu te colocar algumas coisas aqui. Deus não errou quando pensou em você. Deus não erra. O que Ele quer é o seu envolvimento, não a sua perfeição, porque não somos. Jonas fugiu, mas Deus o alcançou. Jeremias temeu, mas Deus o usou. Então é assim que Deus faz com a vida da gente. Moisés se achava incapaz, né? Eu sou torpe de língua, né? Mas Deus o capacitou. Você acha que vai ser diferente na sua vida ou na minha? Não vai. E Josué teve medo, mas escolheu ficar na tenda. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Nessa noite. Que fiquemos, que permaneçamos, né? E que haja envolvimento por parte, né, da gente. Amém? Então, para concluir, queridos, Deus levanta os envolvidos. Pode ter certeza. Josué é o exemplo de alguém que cresceu na obra porque se envolveu com a obra, estava firme. E aí eu coloquei aqui, né, Caleb, porque eu não entendi porque Caleb também não estava junto com Josué. Interessante, né? Mas tinha tudo para estar junto, né? Deus quer levantar muitos Josués na vida, né, amados? Deus, eu creio que tem muitos Josués aqui. Então servir com humildade, buscar a presença, ter fé em meio à oposição, ser constante mesmo sem reconhecimento imediato. Nós não estamos buscando reconhecimento, né? Nós estamos buscando obedecer a Deus. E, para finalizar, né, você quer ser alguém na obra? Você tem esse desejo de ser alguém? Talvez você esteja sentado aí e fale assim, poxa, um dia eu vou estar nessa situação. Um dia eu vou estar pregando a palavra de Deus. Um dia eu vou estar ali naquele lugar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem luta, mas é uma posição honrosa. Porque nós estamos falando de Deus. A unção vem dele. Amém, queridos? E Deus, ele vai cuidar da sua vida, não se preocupe. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar dos seus propósitos, porque Ele está presente, Ele está no nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Então comece hoje mesmo, irmãos. Se você não estava se envolvendo, se envolva com a obra. Busque intimidade com o Senhor. Né? Eu, para ser sincero, teve uma época na minha vida que eu era piolho de reunião. Eu não largava vai ter curso para liderança. Opa, estou lá. Vai ter não sei o quê. Quero também fazer. O pastor uma vez pegou um grupo de casais lá e foi fazer ele pegou um livro, né? Um livro, era best-seller na época, não lembro mais os detalhes, mas o livro foi uma bênção na minha vida da minha esposa. Nós crescemos muito, eu saía lá da Ceilândia, irmão, para vir aqui para Taguatinga. Todas as vezes, todos os dias do curso, eu não falhava uma. Porque quando eu ponho algo eu não falho mesmo, eu vou até o fim. E glória a Deus por isso. Então, queridos, Deus está olhando, né, o escondido. Não só o que aparece, e principalmente o escondido.
Pode ter certeza. Você está ali lá no fundinho, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. É esse mesmo que Deus está atrás. E no tempo certo, como fez com Josué, né, Ele vai te levantar. Eu tenho certeza disso, irmão. Essa igreja aqui foi plantada com propósito. Eu tenho certeza disso. E muitos que não se julgavam, né, capazes, Deus levantou. E vai levantar. Porque Ele não nos deixa, irmãos, né, jogados. A gente pensa que às vezes Deus não está olhando para a gente, mas é justamente aí que Deus está trabalhando. Deus me deu visão quando eu achava, estava fazendo um curso superior lá, né? Estava totalmente frio. Aí o Senhor vem e me dá uma visão, mas foi uma visão assim maravilhosa, irmãos. Eu não vou contar aqui porque o tempo já acabou ali, eu só quero orar. Mas Ele me deu uma visão maravilhosa e tinha tudo a ver comigo, Deus trabalhando comigo, trabalhando com a igreja, trabalhando com o meu pastor. Mas que visão, irmãos, que visão. E depois daquele dia eu não fui mais o mesmo, porque foi uma unção tão grande, que eu fui para casa naquela unção e à noite eu trouxe a palavra de fidelidade, porque o pastor pediu para eu trazer, né? E é gratificante, irmãos. E eu superei o medo, 5 minutos só de fidelidade, mas eu superei o medo por causa da unção. Deus derramou unção tão forte, irmão, que eu falei assim, meu Deus, eu estava tão... Aí eu falei assim, eu estava jogado, eu pensei que Deus não estava nem olhando para mim mais. E Deus me dá uma unção daquela e uma visão daquela, irmãos. Então Deus é maravilhoso. Creia no Senhor, descansa no Senhor, porque o Senhor é contigo. Vamos ficar de pé, amados, para a honra e glória do Senhor. E eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor venha confirmar, irmãos, tudo que está sendo falado aqui. Eu gosto muito de fazer prova nesse sentido. Se Deus não falou, não vai acontecer. Mas se Ele falou, vai acontecer. E amanhã ou depois você vai estar aqui, ó, dando testemunho para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, os Teus servos, a Tua igreja. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem convence, né? O homem do pecado, do juízo, da justiça, é o Teu Espírito, Pai. E nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está trabalhando, né? Assim como no passado, nessa visão, o Senhor trabalhava na minha vida, na vida do pastor, da igreja. O Senhor trabalhava com a igreja. Isso é claro, Senhor Jesus. Então o Senhor está trabalhando com as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para nós, Senhor Jesus, né? Ainda que o mundo, Senhor Jesus, possa ser de engano aí, e possa enganar, mas o Senhor dá visão aos que o Senhor chama. O Senhor, Pai amado, traz a unção necessária para aqueles que vão fazer a obra conforme a Tua vontade. Então eu coloco, Senhor Jesus, nas Tuas mãos a Tua igreja, Pai, igreja maravilhosa, né? Igreja que tem compromisso, Senhor, aleluia, que estão se esforçando, aleluia, como Josué, Pai amado, aqui tem muitos Josué, Senhor, se esforçando, Senhor Jesus, na Tua obra, Pai amado. Então, Senhor, derrama, Senhor Jesus, esse desejo no coração da busca, Senhor Jesus, aleluia, porque muitos podem estar se sentindo fracos, mas mesmo assim os fracos são enquadrados na Tua palavra, Senhor Jesus. Quando estamos fracos é aí que nós estamos fortes. A Tua palavra não nos deixa cair. A Tua palavra, Senhor Jesus, tem promessas para as nossas vidas, Senhor Jesus, e também promessa para aqueles que estão ouvindo, Senhor, para a glória do Senhor, Pai amado. Derrama essa unção, Senhor, na vida de cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Visita também os irmãos que estão na internet, visita os lares, Senhor Jesus. Oh Deus, que esta unção que está aqui, Senhor Jesus, alcance, Pai, aqueles que estão ouvindo essa pregação. É a Tua palavra, Senhor Jesus, é o Senhor quem está falando, e nós cremos, Senhor Jesus, no Teu poder e na Tua graça. Ainda, Senhor Jesus, que a nossa visão, ainda que o mundo, Senhor Jesus, mostre outras coisas, mas nós cremos na palavra, Senhor Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor está falando ao coração, e é o Senhor quem fala, e a força vem do Senhor, e o renovo vem do Senhor, Pai. Abençoe, Senhor Jesus, a Tua igreja, abençoe os propósitos, Senhor Jesus, de cada irmão aqui, e que Teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amado. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Bote a mão na sua cabeça agora, fala em nome de Jesus.